Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui os nossos estudos de análise e projeto de sistemas. Já falamos nos vídeos anteriores sobre o papel do usuário, que é fundamental na codificação, mesmo às vezes ele sendo um pouco mala, ele é muito importante porque é ele que sabe quais são os problemas que você tem que resolver, certo? Se ele pudesse resolver por conta própria, ele já teria feito, mas ele chamou alguém técnico, alguém que sabe codificar, alguém que sabe banco de dados, alguém que sabe linguagem de programação para tirar ele daquele sufoco, para tirar ele daquele ambiente analógico e transformar em digital, ou então melhorar aquilo que já existe. Existe um site? Vamos tentar fazer melhor, vamos tentar deixar responsivo, vamos tentar deixar mais bonito. Se for um aplicativo, ele já tem. Se tem, vamos fazer melhor, porque ele só está te chamando ali porque ele precisa, certo? Então, se já existe um, vamos fazer um ainda melhor, tá bom? O estudo de viabilidade é muito importante porque vai indicar para a gente muitas possíveis soluções. A gente acaba descobrindo se algo pode ou não ser feito, se é mais adequado fazer isso e não aquilo, e a gente vai ver sobre alguns olhares diferentes, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre o que é esse tal estudo de viabilidade. Para que ele serve, né? Então com ele eu consigo descobrir, dentre várias alternativas possíveis, quais que são as melhores. E aí, essa altura do campeonato, você está pensando assim, mas como assim? Se eu quero programar logo um site, é o site que eu vou programar. Se eu quero fazer um dispositivo mobile, é aquilo que eu quero fazer. Calma, porque olha só, às vezes o seu cliente, o seu usuário está demandando uma solução, mas ele não pintou exatamente se ele quer um site, se ele quer um aplicativo, se ele quer um programa desktop, tipo C Sharp ou Java, o que ele quer. Então, não necessariamente tudo pode ser resolvido só com um site, ou só com o mobile, ou só com aquele dispositivo desktop, aquela coisa instalada. Eu posso precisar de tudo junto, eu posso nesse determinado segmento optar pelo site, se eu tenho uma largura de banda bacana, se meus clientes conseguem usar online, ou será que eu vou precisar um C Sharp instalado e assim por diante. Essa frase diz muita coisa e você tem que prestar atenção nisso, porque eu estou te falando que, por meio desse estudo de viabilidade, a gente vai poder escolher a melhor ou as melhores alternativas dentre as possíveis soluções. O que isso significa? Que eu tenho alternativas. Para fazer um estudo de viabilidade, eu tenho que ter a opção A, B, C, D e assim por diante. Quanto mais opções eu tiver, quanto mais alternativas eu conseguir levantar, melhor vai ser esse estudo de viabilidade. A probabilidade de eu ter um resultado final que é a melhor escolha possível vai ser maior, tá bom? Então não existe estudo de viabilidade se você já quer fazer aquele site daquele jeito, pronto, acabou. E se você está com essa ideia na cabeça, comece a repensar, você precisa ir aprofundando o seu estudo daquela situação. Quais são os problemas que a gente tem ali? Esse e aquele. Tudo bem? Eu vou pensar agora em uma alternativa. E se a gente fizesse isso? Beleza? Essa é uma opção. E se a gente fizesse isso e aquilo? E aí eu tenho que ter pelo menos umas 3 alternativas, 3 opções, e aí com base nessas opções, bem detalhadas, na medida do possível, eu vou fazer um estudo de viabilidade para descobrir qual é a melhor, porque é isso que a gente tem que tentar fazer sempre, o melhor que está ao nosso alcance, o melhor do que o usuário consegue naquele momento, tá bom? E aí, é claro que esse estudo de viabilidade me ajuda a escolher, né, ajuda na decisão de que o projeto vai ou não vai, vai funcionar ou não vai, eu devo ir além ou não. E isso também, de cara, provavelmente vai te causar algum desconforto ali. Porque você vai pensar, eu não estou entendendo. Se o cliente me chamou para resolver um problema, para codificar, para resolver, fazer um sistema, por exemplo, é, eu posso optar por não fazer? Como assim? Veja bem, você como analista, e aí a gente está formando técnicos, está formando pessoal na faculdade, porque a gente quer a melhor situação e a gente quer alguém que, com base num problema, que pode ser resolvido de forma tecnológica, claro, mas assim, uh, será que aquilo que estão me pedindo, ou será que a única opção que eu consegui pensar, será que ela vai resolver o meu problema? Será que eu devo ir além com isso ou não? Por quê? Porque às vezes pode sair muito caro. Será que o cliente tem esse poder de bancar? Talvez demore muito para fazer. Será que o cliente pode esperar? Ou então, será que os funcionários lá daquele cliente estarão preparados para receber essa nova função, esse novo sistema? Ou então, será que eu,
uma pessoa só, ou uma equipe de programadores, será que a gente de fato consegue tirar isso do papel? Será que a gente tem essa capacidade? Então, gente, estudo de viabilidade serve também, uma das grandes coisas, para a gente saber se um determinado projeto, um tema ali, pode ou não ir além. Estudo de viabilidade é muito interessante, inclusive, para você pensar no seu TCC, porque às vezes você pensa em muitas coisas diferentes, você quer mudar o mundo, você quer abraçar tudo que é possível, fazer web junto com mobile, junto com aplicativo e sistema embarcado, qualquer coisa, e o tempo é curto e a gente tem que ver o que está ao nosso alcance, fazer bem feito aquilo que a gente escolher para fazer. Se é para fazer muito e fazer mal feito, vale a pena fazer aquele feijão com arroz bem feito e aí a gente vai evoluindo, vai progredindo com o tempo. Mas lembra que tempo é muito importante. O recurso financeiro é muito importante, a nossa habilidade técnica é muito importante também e assim por diante, certo? A gente tem as nossas limitações, tá bom? E tem que saber trabalhar com isso. O que mais? A gente vai verificar com um estudo de viabilidade se aquele problema vale a pena ser resolvido ou, né, se a solução proposta para o problema vai funcionar. Isso também é outro ponto, a gente já começa aqui com algum tipo de situação que eu estou levantando e você está achando meio esquisito no começo, mas veja bem, por que que isso é importante? Às vezes, o seu cliente já tem um sistema que já está bem feito, ou não muito feito, né? Mas já está sendo usado e está fluindo de alguma forma. E aí você precisa ver, você precisa testar se um outro sistema vai ser melhor, certo? Porque se não for melhor, se a sua solução não resolver de forma mais adequada ainda aquele problema, se ela não valer a pena, se ela sair muito caro, se você tiver uma ideia mirabolante, para que vai ser feito isso? Se é para fazer, que seja algo que caiba no orçamento do cliente, que seja entregue num momento adequado, num momento útil, bacana, não muito longe, daqui anos, quando o cara precisa disso para ontem, por exemplo, para transformar um negócio dele de comércio de rua para um e-commerce. Não dá para esperar um ano, aí já passou, já foi tudo embora, nessa atual circunstância, né, que a gente está vivendo. Mas em muitos casos, a gente vai fazer um estudo de viabilidade para aquele determinado problema para ser resolvido e a gente descobre que, olha, do jeito que está, até que não está tão mal. Eu vou ter que fazer um novo sistema, por exemplo, ele vai sair muito, muito caro, não é viável. Ele então vai gastar, eu demoro 2, 3 anos para concluir completamente. Pô, eu não tenho esse tempo todo. Mas aí que está o ponto que eu já venho falando das habilidades que o analista de sistema tem que ter. Você como aluno também, para desenvolver os seus projetos dentro da escola, fora da escola e principalmente o TCC. Você tem que elencar possíveis possibilidades de atuação e tem que ver qual é a melhor e pode acontecer de, olha, tudo que eu defini até agora não é adequado, eu não vou conseguir resolver o meu problema, não vou conseguir sair dessa muito bem, vou repensar, vou tentar outra coisa. No que eu consegui levantar por enquanto, nessas alternativas, nada feito, não vai rolar. Então eu vou ter que tentar outras alternativas, tá bom? Não adianta tentar dando murro em ponta de faca, ou então, eu já tive essa ideia desse site, ele é incrível. Incrível na sua cabeça, só se for, porque você precisa analisar, você tem que estudar as possibilidades, tem que ver se funciona ou se não funciona. Não adianta você gastar muito tempo, muito dinheiro e muita expectativa também do seu cliente para depois chegar e entregar algo que não é melhor do que a situação dele. E às vezes pode acontecer de um sistema não ser melhor do que um sistema analógico. Por exemplo, papel e caneta. Uma planilha ali, papel, o cara anota na ponta do lápis ali, e isso funciona muito bem para ele. Você vai tentar lá um sistema, porque você é bom, tal, você sabe o aplicativo e não sei o que, e o cara não sabe mexer, ele nem é desse mundo e os clientes dele também não são. Olha o risco, tá bom? Não vai achando que a gente consegue mudar completamente o mundo, consegue mudar todas as situações, porque a programação é excelente. Maravilha, mas casos e casos, tá bom? E aí a gente propõe analisar um determinado projeto sob determinadas óticas, determinados pontos de vista, tá bom? Os que a gente vai ver aqui são o operacional, técnica, cronológica e econômica. São estudos de viabilidade, né? Então, há viabilidade econômica, há viabilidade técnica, cronológica e econômica. Eu creio que a essa altura do campeonato, batendo o olho aqui nos estudos, nas viabilidades, eu acho que você até consegue entender um pouco sobre o que cada uma faz, né? Talvez ali entre operacional e técnica role uma dúvida, mas é claro que o cronológica, né, ou de cronograma, viabilidade de cronograma, é
tem a ver com tempo, claro, né? A econômica tem a ver com dinheiro, mas a gente vai estudar um pouco mais. Veja cada passo aqui para você tentar pensar, tentar talvez mudar um pouquinho a lógica como você funciona, como você pensa, porque você vai ver que esse estudo de viabilidade, repara o título ali, né? Não é um estudo de viabilidade para programadores. É um estudo de viabilidade para tudo. Tudo na sua vida. Você tem que pensar com clareza, você tem que levantar possibilidades. Aí, com base nisso, você faz um estudo para saber o que é melhor naquele momento, naquela situação, para você e para os que estão próximos de você. Não sai fazendo tudo no impulso, porque você já estudou também, aqui em APS inclusive, que as decisões importantes, as decisões sérias são tomadas com base em dados, é tomado com base em estudo, em planejamento, não sai fazendo tudo da forma como você quer, de qualquer jeito, eu tenho que fazer isso porque é o mais rápido, nem sempre o que é mais rápido é o mais adequado, certo? Então o estudo de viabilidade, preste bastante atenção nisso, porque ele não vai servir só para esse módulo, só para esse curso, isso daqui você tem que tomar para depois também, para tudo. É a compra de um carro, ou então, será que vale a pena o carro? Eu prefiro a moto, ou será que vale a pena no Uber? Será que vale a pena comprar um carro ou alugar? É à vista, é a prazo? O que é melhor para você? E você vai comprar aquela roupa ou não vai? Você vai viajar para lá ou para cá? Para tudo você tem que pensar, tá? Use isso a seu favor. O seu cérebro é feito para você pensar e tomar decisões com base em dados, principalmente, tá? Um pouquinho menos de emoção e um pouco mais em lógica. Então vamos dar uma olhada aqui na viabilidade operacional, a primeira delas que eu quero falar. Basicamente, olha o que está ali em cima em negrito, eu quero avaliar se a solução vai funcionar ou não. Isso pode ser meio esquisito. Pô, como assim? Eu estou fazendo um site para melhorar a vida do cara e você está me perguntando se vai funcionar ou se não vai? É claro que vai. Ah, é mesmo? Será que naquela situação, será que naquele cliente, naquele conjunto, ali naquele, sabe, toda a lógica acontecendo ali, fluxo, será que esta solução que você está analisando para resolver aquele problema funciona? Funciona de forma adequada? É claro, se você só tiver uma opção, provavelmente você vai ficar muito na cara do gol de falar que funciona, que é isso mesmo que eu quero. Por isso que a gente tem que levantar pelo menos 3, 4, 5 possibilidades. Porque aí a gente vê, nem que seja a menos pior. A gente tenta ver as possíveis, levanta aqueles dados, conversa com o seu cliente, com o seu usuário, para ver se é isso mesmo, e aí vocês vão juntos. Mas tenta ver antes, tá? Às vezes não é a primeira ideia que vai ser a melhor. Então, vamos ver aqui. A solução resolve o problema? O que eu quero dizer com isso? Você está tentando alavancar a venda ali do seu comércio. E aí você pensa em, por exemplo, comprar, mandar fazer, né, via programação, um sistema que vai automatizar algumas tarefas dentro do seu restaurante, dentro do seu comércio ou do escritório ou o que for. Tá bom, mas isso que você está tentando fazer realmente resolve a situação? Ele vai deixar mais rápido o atendimento? Ele vai atender de forma mais rápida ou então de uma forma mais amigável? É isso mesmo? Será que resolve? Você está tentando, por exemplo, um site ou um aplicativo para atacar um problema que não é resolvido com o aplicativo ou site? Cuidado com isso, tá bom? Um site pode ser interessante para uma divulgação, o aplicativo talvez, né, para um agendamento, para uma compra. Só não tente dar tiro em mosca com bazuca ou então alguma situação que não foi pensada para aquele caso. Em muitos casos, inclusive, você talvez, dependendo do caso, não precisa nem ir para a parte da programação. Se você quer uma maior divulgação da sua marca, seja de lojinha, pode ser um comércio ali, pode ser de comida, alguma coisa assim, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser interessante você criar uma conta numa rede social, usar bem essa rede social, postar fotos, fazer a integração com seus clientes. Tem algumas até que permitem um tipo de comércio, ou pelo menos expor valores. Não necessariamente você precisa criar um site ou um aplicativo. É evidente que nesse curso que a gente está estudando, a gente vai estimular que você faça um site, um aplicativo de computador, aplicativo de celular e assim por diante, mas você tem que pensar, lembre-se, qual é o foco seu? Resolver o problema do cliente, resolver da melhor forma possível. É teu papel orientar o que for melhor para ele, nem que isso não seja o melhor para você. Vamos supor, olha esse exemplo. O cara vem com a ideia do site e quer criar um e-commerce, quer fazer acontecer, maravilha, não sei o quê, e quer para ontem, né? Porque ele está com pressa e ele está querendo vender mais e a loja dele está fechada ou o que for.
E será que já não resolve, será que já não ajuda você ter um tipo de expositor digital, que é a rede social que o seu usuário final já está lá, tipo um Instagram, tipo Facebook ou qualquer outra coisa assim? Vamos pensar nisso. Será que uma solução resolve o problema? Sim ou não? Se sim, será que resolve muito bem esse problema para aquele momento? Há de se pensar, tá bom? Outro ponto importantíssimo aqui na viabilidade operacional, a gente está pensando na operação, né, no dia a dia ali da empresa. Vai haver resistência dos funcionários? Será que você já trabalhou em alguma empresa que estavam propondo uma nova lógica de funcionamento, um novo sistema, um novo fluxo de trabalho, e aí você já começa a ver assim um olho meio torto ali dos funcionários, vixe, isso daí não vai dar certo, e esse daí eu não sei. Gente, dependendo da empresa, dependendo do negócio, vai haver uma resistência muito grande para qualquer mudança. Mesmo se tiver meio ruim ou muito ruim a situação, o pessoal se acostuma com aquela situação. Ele vai tendo hábito e um hábito é difícil de ser quebrado. Isso acontece. É de nós, dos seres humanos, criarem hábitos para tentar manter o nosso cérebro ali um pouco mais relaxado ou descansado. E quando vem uma nova coisa, uma nova ideia, um novo conceito e vai ter que mudar um monte de coisa, vixe, tem muitos funcionários, muitos trabalhadores mesmo, que vão ou então ficar de má vontade no começo, ou sempre, né, de má vontade, mas eles também podem acabar boicotando muitas dessas coisas para depois falar, ó, viu, não tá funcionando. E o cara nem se esforçou nada, por quê? Porque ele estava acostumado com o antigo, aquilo era mais conveniente para ele e agora tem essa nova situação, ixi, agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que me capacitar mais, eu vou ter que rever tudo, eu vou ter que ler manual, eu vou ter que participar de palestra, eu vou ter que participar de capacitações, treinamento, nossa, isso não vai dar certo, e fica esse clima, sabe? E aí você, como programador, como analista, tem que saber que isso não é uma possibilidade de que vai ser difícil para o seu usuário final ter que usar aquele seu novo sistema, programa, site. Sempre vai ter isso. Então o que você precisa ter é um plano para que quando for implantar isso, que seja uma coisa gradual, que tenha treinamento antes, que você deixe muito claro que isso vai melhorar nisso, naquilo e naquilo outro. Sabe a dor que você tem quando usa aquele sistema que não funciona? Aqueles travamentos constantes, você pede para imprimir alguma coisa e não acontece, não aparece, e você perde uma venda ou o que for? Estamos aqui para ajudar você, estamos aqui para deixar o seu trabalho mais fácil. Porque senão, se você não fizer essa sensibilização, pode haver resistência. Em algumas empresas, dependendo do tipo de funcionário, dependendo do tipo da empresa, era muito comum os próprios funcionários quebrarem algumas máquinas, jogar um tipo de ferramenta, jogar alguma coisa para dar um pau naquele sistema mecânico, né? E aí, ó lá, quebrou de novo, né? Essa ferramenta não funciona, essa máquina aí é muito ruim, ela não aguenta funcionar tal. Era muito comum isso acontecer. É claro que tentar boicotar um programa é um pouco mais difícil do que uma máquina, principalmente umas máquinas um pouco mais antigas, mas pode haver resistência e você tem que saber lidar com isso, tá? Como? Fazendo treinamento prévio, fazendo sensibilização. O seu usuário final, que às vezes é o funcionário daquele seu cliente, tem que entender que aquela situação vai vir para melhorar, que você agora vai passar por um momento de treinamento, mas depois vai ser muito mais simplificado. E aí você dá exemplo, olha, sabe essa tarefa que você faz que demanda você sair do ponto A para o B, depois para o C, falar com tal pessoa, pede assinatura, você vai fazer isso com 2 cliques, no máximo 3 telas ali, ó, no seu celular ou então no tablet que a gente vai te dar. Você tem que mostrar vantagens. Lembra que eu falei antes? Por isso que era muito importante aqueles primeiros preceitos lá que a gente já viu. Se não for uma situação melhor, algo que melhore a situação ali, não resolva melhor o seu problema, nada feito. Para que você vai fazer isso? Vai gastar tempo, dinheiro, encher a paciência ali do funcionário, para quê? Certo? Viabilidade operacional. Aí tem uma outra questão. Vai ser necessário fazer muitas adaptações na rotina do pessoal? Cuidado, porque não necessariamente se a resposta for sim, você vai negar esse projeto ou essa solução. O que você precisa ter em mente é o seguinte: se vai haver muitas adaptações, será que o dono do negócio está preparado para isso? Será que os meus funcionários estão preparados para isso? Preparado em que sentido? Ele vai saber operar aquela nova ferramenta, aquele novo site, aquele novo aplicativo? Outra coisa, adaptação de postos de trabalho, isso é relativamente grave. Imagina que você tem agora 50 funcionários e com esse novo sistema você vai precisar de 20.
era 50, agora você vai precisar de 20. Para onde vão os outros 30? Vai fazer o que na empresa? Vai ser mandado embora assim, de cara, sem muito motivo? E a gente tem um lado social aqui que a gente tem que pensar também. A gente não quer só dinheiro, a gente não quer só fazer o nosso trabalho, tem que ser o que for melhor para o seu cliente, que pode ser o dono da empresa ou o que for, mas assim, tentar ver como um todo, porque esse item está muito relacionado com o anterior. Se o pessoal começa a ver que vai ter demissão em massa, que esse sistema, que esse produto, que esse site pode modificar muito as relações de trabalho e a forma como a coisa está acontecendo, pode haver resistência, inclusive com sindicatos e assim por diante. A gente tem que ficar esperto nisso. Mas quando eu quero dizer ali fazer muitas adaptações, é realmente o cara está acostumado a assinar um documento, marcar tudo numa planilha em papel. Agora ele vai fazer tudo com touch. Essa adaptação, é claro que o funcionário vai ter que saber lidar com isso, mas antes era papel e prancheta e caneta, agora é tablet. Está previsto esse custo? E onde que vai carregar, a limpeza disso e manutenção desses tablets é muito mais caro, exige muito mais tempo para pensar, local e a segurança disso. Para guardar papel e caneta tanto faz. E os tablets, esses equipamentos tecnológicos ali na empresa, vai guardar onde? E quem que vai ficar responsável? Vai colocar câmera? Tudo isso a gente pensa no operacional, tá bom? Então veja que a questão, o buraco é mais embaixo e tudo mais, e a gente vai evoluindo ainda no operacional. Olha só, os usuários vão receber novos papéis na empresa? Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre novas relações de trabalho dentro da empresa. Será que aquele cara que era bem assim operacional mesmo, mão na massa, agora ele vai ter um novo cargo? Será que é isso que ele quer no final das contas? Aí você pode pensar, mas ele vai ganhar mais. Mas ele é capacitado para isso, ele consegue isso, ele entende isso, faz parte do dia a dia do cara. Muitos usuários ali, muito trabalhador, colaborador, que alguns chamam, né? Meio esquisito, colaborador, e você experimenta não colaborar para você ver, né? Mas os usuários ali, eles vão mudar de setor, eles vão mudar de equipe, como é que vai ser isso? Muitos têm alguma resistência em relação a isso. Mas a gente tem que pensar como um todo, claro, né? E se tiver mudança, não quer dizer que, vai mudar, olha, vai mudar, sinto muito, não vou fazer. O que a gente tem que pensar antes vai haver mudança? Maravilha. O que que vai mudar? Como vai mudar? O que que eu vou fazer para adaptar esse pessoal a essa mudança? A minha empresa como um todo nessa mudança, tá bom? Porque uma hora ou outra vai acabar acontecendo, mas a gente tem que se antecipar. Por exemplo, um caso prático, que é com aquele uso dos validadores de bilhete único nos ônibus, a gente passa a não ter mais a figura do cobrador. O que que vai fazer com esse cara? Vai jogar ele no olho da rua? Ou então vai transformar ele em motorista? Ora, talvez não tenha tantos ônibus para ter tantos motoristas, tá? Mas outra coisa, será que esse cobrador quer ser motorista de ônibus? Porque é outro papel, tá? E, nossa, todo cobrador vai querer ser, é o sonho do cara ser motorista? Não necessariamente. E se o cara não souber dirigir? E se ele não quiser essa responsabilidade de levar tanta gente, um monte de vidas, né, pelo caminho? E, mas aí ele também tem uma opção de ser mecânico. E se ele não quiser? Ele foi contratado para uma coisa, né, para um papel, para uma função, e agora a gente está tentando mudar isso. E querendo que ele fique ainda na empresa. Mas a gente tem que ter a clareza de, assim, será que eles topam, não topam? Quantos estão dispostos? Porque talvez ninguém está a favor disso e eles assim, olha, não gostou, manda embora. Tudo bem, né? Tudo bem mais ou menos. Vai pagar rescisão, vai pagar um monte de taxa, mas e aí eu vou ter que fazer todo um outro processo de contratação, todo mundo vai sair do nada, e aí como é que eu fico? Ou então vai ter aquela empresa, os funcionários antigos, eu estou contratando novos e eu preciso treinar esses caras, eu estou pagando tipo salário dobrado? Cuidado, tá? A gente precisa ter ideia disso, não porque isso inviabiliza de cara, mas você tem que entender que muitas vezes o lado do empreendedor, o lado do empresário é esse. Às vezes ele não quer falar necessariamente para você esse tipo de coisa, mas você tem que ter essa sensibilidade para saber que o mundo é muito maior do que só aquela linha de código sua que você faz para desenvolver o aplicativo, o site ou o que for, tá bom? Operação da empresa será afetada? Pô, geralmente é quando você muda de um estilo, de um sistema para um outro, né? E simplesmente ser ou não afetada não é o que vai deixar viável ou inviável um negócio. A grande questão é como que isso vai afetar e o que que eu vou fazer para remediar essa situação.
tá? Para deixar todo mundo num clima organizacional razoável. Outro ponto, a gente pode ocorrer problema de segurança ali nesse novo sistema. Quando a gente está pensando em sistema computacional, são muitos os problemas de segurança, certo? Então a gente pode ter problemas de invasão, problema de simplesmente o seu serviço, sistema, aplicativo ficar fora do ar, e aí? O que vai acontecer? Segurança de fato de ataques, tem algum tipo de ataque que chama negação de serviço, DOS, tem vídeo aqui no canal inclusive, sobre vários ataques e vários golpes de internet, vale a pena você acessar a playlist, mas assim, são muitas questões que estão envolvendo segurança nesse novo sistema, ou então, pô, se você já estava acostumado a usar um site, eu só vou mudar aqui o site, a interface ou o que for, beleza, você estava acostumado com o site, agora você vai ter outro site, você já está meio acostumado, né? Lógico que sempre quando a gente muda de um site para o outro, é um outro produto, e às vezes acaba tendo que fazer outros testes e tal, mas muito cuidado com isso. Identifique possíveis problemas, tente remediá-los, tente se precaver em relação a isso. Você tem que estar na frente do problema, tá bom? Antes dele acontecer. E por último, mas não menos importante, a solução é confiável. Confiável não tem muito a ver com a segurança também, mas assim, quem está programando é você, certo? E todos nós podemos cometer erros. E confiável também no sentido de que eu estou fazendo e-commerce, vai ficar disponível aí no Natal, a partir do Natal, que é a maior época de vendas aqui no Brasil e muitas vezes no mundo, né? E ele é confiável no sentido de que ele vai suportar tudo isso, vai suportar aquele fluxo de trabalho tão grande, estresse realmente do servidor, da rede ou o que for. Eu vou implementar esse novo recurso, esse novo sistema, site, app, e assim, putz, a questão realmente da segurança, mas assim, funciona? Ai, no final das contas, a viabilidade operacional está totalmente envolvido com isso. Funciona? Vai me garantir? Porque, pô, pelo menos esse daqui é meio devagar, é meio lento, esse daqui é meio feio, mas funciona, eu estou arrecadando, estou funcionando numa boa. Esse novo aí bonitão, tal, maravilha, aplicativo, é confiável? Isso daqui funciona com esse nível de carga, esse nível de exigência que o meu cliente precisa? É isso que a gente tem que ver, viabilidade operacional, certo? Vamos passar para a próxima viabilidade, que é a viabilidade técnica. Mas provavelmente eu acho melhor separar em um outro vídeo, porque esse daqui já está com 27 minutos e talvez você precisa de um tempo para analisar, você já ouviu esse vídeo, maravilha. Então vou deixar a viabilidade técnica para um outro logo a seguir, tá? Até a próxima.